Olá a todos. Neste seminário, vamos conhecer as interações medicamentosas envolvendo a levotiroxina. Eu vou iniciar com uma pequena introdução sobre o fármaco, sua estrutura, as indicações terapêuticas, focar na absorção e metabolismo e nos efeitos adversos, e em seguida apresentar as possíveis interações medicamentosas da levotiroxina, suas consequências e o manejo. E, por fim, um caso clínico para ilustrar uma potencial interação medicamentosa aqui apontada. Eu escolhi este medicamento porque ele é de uso crônico nas listas dos meus 2 pacientes para tratar hipotireoidismo, e eu percebi com as atividades da disciplina que existem muitas potenciais interações medicamentosas envolvendo levotiroxina que nunca haviam sido comentados pelo médico ou farmacêutico que os acompanha. O hipotireoidismo ele pode ter prevalência de 4 a 10% da população em geral, dependendo do tipo, e é importante ressaltar que a sua incidência aumenta com a idade, e essa informação é muito importante, porque quando lembramos da polifarmácia que é praticada pelos indivíduos de maior faixa etária. Os fatores de risco associados ao hipotireoidismo também são significativos, porque podem incluir outras doenças que necessitam de tratamento farmacológico. Um exemplo são as doenças autoimunes. E, além disso, também um outro fator de risco é o sexo feminino e mulheres no puerpério, que são outras parcelas da população que normalmente utilizam mais medicamentos. Começando, então, explicando a levotiroxina, que é um hormônio sintético utilizado para terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia, que é uma condição que provém da baixa produção ou ação deficiente dos hormônios tiroidianos. É a preparação de escolha por inúmeras razões, como a sua estabilidade, o baixo custo, a determinação laboratorial fácil dos níveis séricos e a meia-vida longa, de 7 dias, que possibilita a administração uma vez ao dia. A sua estrutura química está aqui à direita. E neste quadro aqui abaixo, nós temos um pequeno resumo de algumas informações da levotiroxina, que ela é pertencente à classe dos fármacos para tireoide, a subclasse de preparações de hormônios tiroidianos. Levotiroxina é o seu nome genérico, pela denominação comum brasileira e internacional. E no Brasil são comercializados os nomes de marca por AT4, que é o medicamento referência, o Eutirox, Synthroid e Levoid, e, claro, o genérico levotiroxina. Todas as moléculas de ocorrência natural, como a tiroxina, a triodotironina e a triodotironina reversa, elas são levoisômeros e têm a maior capacidade de corrigir o hipotireoidismo quando comparados à forma dextro, por isso, então, o uso da levotiroxina. Agora, eu vou abordar um pouco dos aspectos farmacocinéticos do medicamento, com ênfase na absorção e na metabolização do fármaco. A administração oral ela é melhor absorvida no duodeno, jejunum e íleo, e ela é aumentada quando ingerida em jejum e reduzida por alimentos. Isso fica mais evidenciado em alimentos como leite, soja e fibras, mas também por alguns fármacos, como os inibidores da bomba de prótons, os sequestrantes de ácido biliar e suplementos minerais à base de cálcio, magnésio, ferro e alumínio. Quando ingerida de acordo com o que é orientado, em jejum, ela pode ter uma média de 70% de absorção. Os hormônios tireoidianos eles são metabolizados por uma série de deiodinações, que são expressas diferentemente e reguladas nos tecidos periféricos.
Nesta figura aqui à direita, nós temos as vias de deiodinação da tiroxina até chegar à tironina, passando pelos produtos de T3 reverso e T3. Uma parte do T4, ela pode sofrer ainda a metabolização por desaminação, descarboxilação ou conjugação com glicuronídeo sulfato. Uma fração de T3 pode ser sulfatada ou convertida em ácido acético derivado do ácido triiodoacético. Já que à esquerda, nós temos este esquema que serve para ilustrar o tecido ou órgão periférico em que as deiodinases são encontradas, do tipo 1 no fígado, rins e tireoide, que irá gerar o T3 circulante para agir nestes tecidos, nos tecidos e órgãos-alvo. Então, de T4, a partir da deiodinase 1, haverá conversão em T3 circulante, já que no tipo 2 é uma selenioproteína, que ela vai agir no cérebro, hipófise, tecido adiposo marrom, coração e músculo esquelético, e ela fornece a triodotironina intracelular para estes tecidos. E a principal via de inativação de T3, ela é catalisada pela deiodinase do tipo 3, que é encontrada na placenta, pele, cérebro e útero. Existem fatores que podem inibir estas enzimas, entre eles alguns fármacos, como a amiodarona, os glicocorticoides, os beta-bloqueadores, o antitireoide, o propiltioracil, e meios de contraste, como o ácido iopanoico, que contém iodo. Os efeitos adversos que são decorrentes do uso da levotiroxina estão geralmente associados à dosagem excessiva e correspondem a sintomas de hipertireoidismo. As reações muito comuns são sudorese, insônia, câimbras, palpitações, fraqueza muscular e osteoporose, principalmente naquelas mulheres que estão no pós-menopausa e são tratadas por longo período de tempo. Estes sintomas eles tendem a diminuir ou desaparecer quando reduzidas as dosagens ou suspensão temporária do tratamento. Agora, entrando nas interações medicamentosas da levotiroxina, este quadro é um comparativo das potenciais interações medicamentosas entre as duas bases que mais utilizamos na disciplina. Na drugs.com foram relatadas 200 interações medicamentosas com levotiroxina, sendo 178 moderadas e 22 leves. Ainda 3 interações com alimentos e 5 com doenças. Já na Drug Bank foram em medicamentos aprovados 536 interações, 6 em alimentos. E na bula do medicamento utilizado pelo meu paciente, que é genérico, há divisão de medicamento em 3 tipos: os efeitos de levotiroxina sobre outros medicamentos, efeitos de outros medicamentos sobre a levotiroxina e medicamentos administrados por via oral que podem diminuir a absorção de levotiroxina, além da interação de medicamento-alimento em que foi citada a soja. Nesses próximos slides, então, vou começar a destacar as principais interações da levotiroxina. Eu vou iniciar com aquelas que são afetadas pelo fármaco. Os anticoagulantes orais, como a varfarina, os antidiabéticos orais e insulina. Este é o grupo de medicamentos que tem efeito sobre a levotiroxina. Eu destaco a amiodarona, os inibidores da protease, que será abordado no relato de caso,
e os antidiabéticos. E aqui os medicamentos que diminuem a absorção de levotiroxina, eu vou discutir os medicamentos para o trato gastrointestinal. Começando pela interação da levotiroxina com alimentos em geral, nós já vimos que a absorção do fármaco é aumentada quando em jejum, logo qualquer alimento irá interferir no processo. A absorção completa leva aproximadamente 3 horas, e na presença de alimentos, o tempo para atingir a concentração plasmática máxima ele é retardado, e o valor de pico de absorção de levotiroxina diminui até 40%, afetando não somente a farmacocinética, mas também a eficácia do tratamento, influenciando em mudanças dos níveis de TSH. Por exemplo, a solução para essa interação é o ajuste do intervalo de dose com a administração da levotiroxina sempre em estômago vazio. O uso de levotiroxina com antidiabéticos orais e insulina, ele pode levar a um aumento da glicemia ao reduzir o efeito hipoglicêmico destes fármacos, porque os hormônios tiroidianos ajudam a regular a sensibilidade hepática à insulina, importante para a inibição da gliconeogênese hepática. Então, deve-se sempre monitorar os níveis de glicose sanguínea, principalmente ao iniciar ou interromper a terapia com os hormônios tiroidianos e ajustar a dose dos antidiabéticos ou da insulina. A amiodarona ela é um medicamento que é rico em iodo, utilizado no tratamento de arritmias cardíacas. A interação entre amiodarona e levotiroxina pode reduzir os efeitos propiciados pelos hormônios tiroidianos exógenos, porque ela inibe a conversão de T4 para T3 nos órgãos periféricos, acarretando no aumento de TSH sérico. A amiodarona e o seu principal metabólito, que é a desetilamiodarona, são potentes inibidores da deiodinação da iodotironina, ocasionando a diminuição da conversão da tiroxina em triodotironina. E também a desetilamiodarona diminui a ligação da triodotironina aos seus receptores no núcleo das células. A avaliação das funções tiroidianas deve ser feita durante o tratamento com ambos os fármacos, de forma periódica e após terminada a terapia com amiodarona. Há relatos da perda do efeito terapêutico da levotiroxina quando usada com o ritonavir, que induz a uridina de fosfato glucoronosiltransferase, o GT. Uma enzima que é parcialmente responsável pelo clearance da tiroxina. O ajuste de dose ele é recomendado, assim como o monitoramento clínico laboratorial, quando o ritonavir ele é incluído ou retirado da terapia. Eu vou falar melhor sobre essa interação com o ritonavir lá no relato de caso. Dos medicamentos para o trato gastrointestinal, eu escolhi o omeprazol por ser de uso bastante comum na nossa população. Essa coadministração de inibidores da bomba de prótons pode diminuir a biodisponibilidade de levotiroxina e, por consequência, os efeitos farmacológicos. O mecanismo não é inteiramente aceito, mas seria de predispor à hipocloridria, que é a falta de secreção ácida no estômago, ocasionando então a baixa absorção de levotiroxina, uma vez que a acidez gástrica é fundamental para a absorção do fármaco. Então, deve-se separar a administração de medicamentos para o trato gastrointestinal da levotiroxina tanto quanto possível. Começando o caso clínico, ele foi publicado no American Journal of Health System Pharmacy em 2017, com o título Provável Interação entre Levotiroxina e Ritonavir, Relato de Caso e Revisão de Literatura. O relato é o seguinte: uma mulher grávida de 37 anos com HIV
que havia se submetido à tireoidectomia por um bálcio multinodular benigno, se apresentou a uma clínica com hipotireoidismo. Tratamento dela com levotiroxina de 75 miligramas por dia. E durante a gravidez, ela recebeu um TARV de abacavir, lamivudina e lopinavir e ritonavir. A paciente tinha as concentrações de TSH sérico persistentemente alto, mesmo com elevação da dosagem do levotiroxina para 175 miligramas por dia. Houve a suspeita da interação entre a levotiroxina e o ritonavir, então foi feita a substituição por um inibidor de integrase, o dolutegravir. Em 4 meses, os níveis de TSH estavam normalizados e a dose diária de levotiroxina foi reduzida ao longo de um período de 5 meses e estabilizada em 125 miligramas. É importante relembrar que ritonavir é indutor de enzimas metabolizadoras de fármacos, entre elas CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19, e também da UGT, que pode aumentar o metabolismo de vários substratos, diminuir as suas concentrações séricas e, por consequência, a elevação da dose do fármaco é necessária para alcançar o efeito terapêutico. O estudo lhe traz exemplos de substratos da UGT para interagir com o ritonavir e um deles é a levotiroxina. Então, doses maiores da levotiroxina talvez sejam apropriadas para tratar o hipotireoidismo durante o período de gravidez e também para os pacientes em uso de ritonavir de forma concomitante, mantendo sempre o monitoramento. Estas são as minhas referências. E agradeço a atenção.